Você já parou para se perguntar por que Deus, o Criador do universo infinito, aquele que não pode ser contido pelos céus dos céus, desejaria habitar em uma tenda feita de tecido e madeira no meio do deserto? O que você está prestes a descobrir vai além de uma simples construção antiga. Vamos mergulhar nos mistérios mais profundos do tabernáculo, revelando segredos que arqueólogos, historiadores e estudiosos das línguas originais têm desvendado ao longo dos séculos e que transformam completamente nossa compreensão sobre como Deus deseja se relacionar com você hoje. Imagine a cena. Moisés está no topo do Monte Sinai, envolto pela presença literal de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, ele não está apenas recebendo mandamentos gravados em pedra. Algo extraordinário está acontecendo. Deus está mostrando a Moisés como um arquiteto divino, apresenta plantas detalhadas, o projeto exato de uma habitação celestial que deveria ser construída na terra. O texto de Êxodo 25, versículo 40, preserva esta instrução crucial. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. A palavra hebraica usada aqui para modelo é tabnit, que significa literalmente padrão construído, estrutura exata. Não era uma sugestão, era um blueprint celestial. Para compreendermos a magnitude disso, precisamos entender o contexto cultural da época. Estamos por volta do ano 1400 a.C. Todas as civilizações ao redor construíam templos segundo suas próprias imaginações, tentando criar moradas para seus deuses baseados em suas próprias ideias do divino. Os egípcios, de onde Israel havia acabado de sair, construíam monumentos colossais de pedra que demoram séculos. Os cananeus criavam altares em lugares altos, segundo tradições ancestrais. Mas aqui está a diferença revolucionária. O tabernáculo não seria fruto da imaginação humana. Seria a cópia terrena de uma realidade celestial já existente. Arqueólogos especializados em arquitetura do Oriente Próximo Antigo explicam que nenhuma outra estrutura religiosa daquele período foi construída seguindo um padrão revelado divinamente. Todas eram criações humanas tentando alcançar o divino. O tabernáculo inverte essa lógica completamente. É o divino descendo ao humano, estabelecendo os termos da comunhão. Historiadores da religião comparada notam que isso estabeleceu um precedente único na história da humanidade. Um Deus que não apenas deseja habitar com seu povo, mas que fornece ele mesmo as instruções de como isso deve acontecer. E aqui vem algo que arqueólogos e estudiosos da Bíblia descobriram que transforma nossa compreensão. Quando você analisa as dimensões, os materiais e a disposição do tabernáculo, e depois compara com as visões celestiais registradas nas Escrituras, você encontra correspondências impressionantes. O profeta Ezequiel, séculos depois, tem uma visão detalhada do trono de Deus. O profeta Isaías vê o templo celestial com querubins proclamando a santidade divina. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, descreve o santuário nos céus. E todos esses relatos contêm elementos que espelham perfeitamente a estrutura do tabernáculo terrestre. Isso não é coincidência. O tabernáculo era literalmente uma janela para a eternidade plantada no meio do deserto. Vamos agora aos materiais, porque cada elemento escolhido por Deus carrega camadas de significado que especialistas em linguística hebraica e simbolismo bíblico têm explorado por milênios. Deus pediu ouro, prata, bronze, linho fino, madeira de acácia, pedras preciosas, azeite puro, especiarias aromáticas. Mas por que exatamente esses materiais? Estudiosos da língua hebraica explicam que cada material possui uma carga semântica específica na cultura do Antigo Testamento. O ouro, zahav, em hebraico, sempre representa a natureza divina, a glória de Deus, aquilo que é celestial e eterno.
Antropólogos culturais explicam que nas civilizações antigas do Oriente Médio, o ouro era considerado a carne dos deuses, algo que transcendia o valor econômico e adquiria significado espiritual. No tabernáculo, o ouro revestia os móveis mais sagrados, especialmente dentro do Santo dos Santos. Era a forma de Deus comunicar: aqui está a minha natureza divina presente entre vocês. A prata, kesef, em hebraico, carrega o significado de redenção e resgate. Não por acaso, a prata era usada como preço de resgate nas Escrituras. As bases que sustentavam as tábuas do tabernáculo eram feitas de prata, derivada do imposto de meio shekel que cada israelita pagava como resgate por sua vida. Historiadores numismáticos explicam que esse sistema estabeleceu um dos primeiros conceitos de que a vida humana tem valor inestimável e precisa ser redimida. As bases de prata literalmente sustentavam toda a estrutura, assim como a redenção sustenta nossa aproximação a Deus. O bronze ou cobre, neshoshet em hebraico, está sempre associado ao juízo nas Escrituras. O altar de bronze no átrio, onde os sacrifícios eram oferecidos, fala do julgamento do pecado. Metalurgistas que estudam as técnicas antigas explicam que o bronze era escolhido especificamente porque suportava o calor intenso do fogo sacrificial sem se deformar, representando a natureza inabalável da justiça divina. A bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam suas mãos e pés, também fala de purificação sob o olhar do juízo justo de Deus. A madeira de acácia, ou chitim em hebraico, merece atenção especial. Botânicos especializados em flora do Oriente Médio explicam que a acácia é uma das poucas árvores que crescem no deserto, capaz de sobreviver em condições extremamente áridas. Sua madeira é incorruptível, resistente ao tempo e aos insetos. Os judeus antigos viam nela um símbolo da humanidade que, apesar de nascer em um mundo caído e árido, pode ser preservada e santificada. E aqui está algo profundo. Toda a madeira de acácia no tabernáculo era revestida de ouro. A humanidade incorruptível, revestida da natureza divina. Isso não aponta diretamente para Cristo, o Deus-homem, totalmente humano e totalmente divino. O linho fino torcido, shesh em hebraico, representa pureza e justiça. Arqueólogos têxteis que estudaram técnicas antigas de tecelagem explicam que o processo para criar linho fino torcido era extraordinariamente trabalhoso. Requeria habilidade excepcional e paciência. O resultado era um tecido branco puro, símbolo da santidade que não admite manchas. As cortinas do tabernáculo, tecidas com linho fino, criavam uma separação visual que comunicava: a presença de Deus requer pureza absoluta. Agora, deixe-me compartilhar algo que transformou minha compreensão. O tabernáculo era dividido em 3 seções distintas, e essa divisão não era arbitrária. Era uma representação tridimensional da jornada espiritual humana. O átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos. Teólogos e estudiosos da estrutura do tabernáculo explicam que essas 3 divisões correspondem aos 3 aspectos do ser humano: corpo, alma e espírito. O átrio era a área externa, exposta ao céu aberto, onde ficavam o altar de bronze e a bacia de bronze. Media 50 côvados de largura por 100 côvados de comprimento. Para você ter uma ideia, isso equivale a aproximadamente 23 metros de largura por 46 metros de comprimento. Era um espaço considerável para aquela época. Especialistas em arquitetura antiga explicam que essa abertura representava a acessibilidade inicial. Qualquer israelita poderia entrar no átrio. Era o lugar do corpo, onde o sacrifício físico era oferecido e a purificação externa acontecia. Representava o início da jornada em direção à presença de Deus.
O lugar santo era uma tenda coberta, medindo 10 côvados de largura, 20 de comprimento e 10 de altura, aproximadamente 4,6 metros de largura, 9,2 de comprimento e 4,6 de altura. Apenas os sacerdotes podiam entrar ali. Continha 3 móveis específicos: o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Estudiosos do ritual levítico explicam que cada um desses elementos representava aspectos da vida de intimidade com Deus. A luz da revelação divina no candelabro, a comunhão através do pão e a oração ascendente representada pelo incenso. Este era o lugar da alma, onde a comunhão espiritual mais profunda acontecia no serviço diário a Deus. E então havia o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, Kodesh HaKodashim em hebraico. Um cubo perfeito de 10 côvados em todas as dimensões, aproximadamente 4,6 metros em cada direção. Matemáticos e geômetras sagrados notam que o cubo perfeito era considerado a forma mais perfeita na geometria antiga, representando estabilidade, perfeição e eternidade. Era ali, naquele espaço cúbico, separado por um véu, que a presença manifesta de Deus habitava sobre a Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Era o lugar do Espírito, onde o encontro mais íntimo entre Deus e o homem acontecia. Agora, vamos falar sobre o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, porque aqui reside um dos mistérios mais profundos do tabernáculo. O véu, parochê em hebraico, não era uma simples cortina. Historiadores têxteis que estudaram registros rabínicos antigos explicam que o véu era tecido com linho fino, torcido em azul, púrpura, carmesim e bordado com querubins. Tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura e era tão pesado que requeria múltiplos sacerdotes para movê-lo. Alguns relatos rabínicos preservados em textos como o Talmude afirmam que o véu tinha a espessura da palma de uma mão e era tecido com 72 tranças entrelaçadas. Mas aqui está algo que vai além do físico. Há registros em literatura judaica antiga que sugerem que o véu parecia respirar quando a glória de Deus se manifestava no Santo dos Santos. Estudiosos debatem se isso era uma manifestação sobrenatural ou o movimento causado pela presença da Shequina, a glória radiante de Deus. O que sabemos com certeza é que o véu representava a separação absoluta entre a santidade de Deus e a condição pecaminosa da humanidade. Era uma barreira intransponível, exceto nos termos estabelecidos pelo próprio Deus através do sacrifício de sangue. E isso nos leva à Arca da Aliança, Aron HaBrit em hebraico. Arqueólogos e estudiosos da Bíblia consideram a arca um dos objetos mais significativos da história religiosa. Media 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura, aproximadamente 1,15 m por 70 centímetros por 70 centímetros. Era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Novamente, a união da humanidade com a divindade. Dentro da arca estavam 3 objetos específicos, e cada um carrega significado profundo que especialistas em tipologia bíblica têm explorado extensivamente. As tábuas da lei representavam a vontade revelada de Deus, seus mandamentos eternos. O maná, preservado em um vaso de ouro, representava a provisão divina, o pão do céu que sustentou Israel no deserto. A vara de Arão, que floresceu, representava a autoridade divina confirmada, liderança escolhida por Deus. Lei, provisão e autoridade, todos contidos no lugar da presença mais íntima de Deus. Sobre a arca estava o propiciatório, kaporet em hebraico, uma palavra que vem da raiz kafar, que significa cobrir, espiar. Era uma tampa de ouro puro com 2 querubins batidos à mão, suas asas estendidas cobrindo o propiciatório, seus rostos voltados um para o outro.
olhando para baixo. E aqui está o detalhe que transforma tudo. Era entre os querubins, sobre o propiciatório, que Deus disse que se encontraria com Moisés. Êxodo 25, versículo 22, preserva estas palavras. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins. Era o trono da graça, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Estudiosos de angelologia bíblica explicam que os querubins não são os anjinhos rechonchudos da arte renascentista. A palavra hebraica queruvim refere-se a seres celestiais de poder e majestade extraordinários, guardiões da santidade de Deus. Quando você compara as descrições dos querubins no tabernáculo com as visões de Ezequiel no capítulo 1 e 10, e com as criaturas viventes ao redor do trono em Apocalipse capítulo 4, você vê correspondências impressionantes. Esses seres representam a adoração constante e a proteção da santidade divina. Sua presença sobre a arca comunicava: este é território sagrado, o próprio trono de Deus manifestado na terra. Arqueólogos que estudam iconografia do Antigo Oriente Próximo notam que muitas culturas antigas representavam tronos de deuses sustentados por criaturas aladas. Mas há uma diferença crucial. Nos tronos pagãos, o Deus estava fisicamente sentado sobre as asas. No tabernáculo, o espaço entre os querubins estava vazio para os olhos humanos, mas era ali que a presença invisível de Deus se manifestava. Era o trono invisível, enfatizando que Deus não pode ser contido ou representado por imagem alguma. Agora vamos explorar o papel dos sacerdotes e o mistério do sangue, porque aqui tocamos em verdades que antecipam toda a obra redentora de Cristo. A palavra hebraica para sacerdote é kohen, que significa literalmente aquele que se aproxima, aquele que ministra. Mas nem todo israelita podia ser sacerdote. Apenas os descendentes de Arão, da tribo de Levi, eram chamados para este ministério. Antropólogos culturais, que estudam sociedades sacerdotais antigas, explicam que o sacerdócio estabelecia uma mediação necessária entre um povo pecador e um Deus santo. O sumo sacerdote, Kohen Gadol em hebraico, tinha um papel ainda mais específico e solene. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, ou Dia da Expiação, ele entrava sozinho no Santo dos Santos, levando sangue de sacrifício. Historiadores do judaísmo antigo preservaram detalhes fascinantes deste ritual. O sumo sacerdote passava 7 dias em preparação especial, estudando os rituais, purificando-se continuamente. Na véspera do Yom Kippur, ele não dormia, estudando e sendo vigiado para garantir que permanecia em estado de pureza ritual. E aqui está um detalhe que muitos desconhecem. As vestes do sumo sacerdote continham elementos de segurança espiritual. Em volta da barra do manto azul alternavam-se romãs e sinos de ouro. A romã, rimon em hebraico, era símbolo de abundância e vida. Mas os sinos tinham uma função prática e profunda. Êxodo 28, versículo 35, diz que o som dos sinos seria ouvido quando o sumo sacerdote entrasse no santuário diante do Senhor, para que não morra. Estudiosos do ritual levítico explicam que havia uma corda amarrada ao tornozelo do sumo sacerdote. Se os sinos parassem de soar, significava que ele havia morrido na presença de Deus por alguma impureza e precisaria ser puxado para fora, pois ninguém mais poderia entrar para buscá-lo. Isso revela a seriedade absoluta da santidade de Deus. Não era ritual vazio, era questão de vida ou morte. A presença de Deus consome aquilo que não foi purificado pelo sangue da expiação. E o sangue, dam em hebraico, era o elemento central de todo o sistema sacrificial. Levítico 17, versículo 11 declara: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto
é o sangue que fará expiação pela alma. A palavra hebraica para expiação, kafar, significa cobrir, purgar, reconciliar. Estudiosos de hematologia antiga notam algo fascinante. Os antigos compreendiam intuitivamente que o sangue carrega a vida. Modernamente sabemos que o sangue transporta oxigênio, nutrientes, hormônios, tudo que sustenta a vida celular. Mas espiritualmente, o sangue representa o preço da vida oferecido em lugar de outra vida. Quando o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório, estava simbolicamente cobrindo o pecado com a vida oferecida em sacrifício. Isso antecipava diretamente o sacrifício perfeito de Cristo, cujo sangue não apenas cobre, mas remove completamente o pecado. E aqui está onde arqueologia e fé se encontram de forma extraordinária. Após a morte de Cristo, o historiador judeu Flávio Joséfo e outros escritos antigos registram que fenômenos inexplicáveis começaram a acontecer no Templo de Jerusalém durante os 40 anos que antecederam sua destruição no ano 70 depois de Cristo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo no momento da morte de Jesus, conforme registrado nos evangelhos de Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23. Engenheiros têxteis calculam que rasgar manualmente aquele véu de 10 centímetros de espessura seria humanamente impossível. O rasgo de cima para baixo indica intervenção divina. Deus mesmo estava declarando: o caminho para minha presença agora está aberto através do sangue de Cristo. Mas a revelação vai ainda mais fundo. Após a ascensão de Cristo, os crentes não precisavam mais de um tabernáculo físico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 19, declara: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O grego original usa a palavra naos, que se refere especificamente ao santuário interior, ao lugar santíssimo. Estudiosos do Novo Testamento explicam que Paulo estava fazendo uma declaração revolucionária. Através de Cristo, cada crente se tornou o lugar da habitação literal de Deus. Isso significa que a jornada do átrio ao lugar santo, ao Santo dos Santos, agora acontece dentro de nós. O altar de bronze representa nossa rendição inicial, reconhecendo nosso pecado e aceitando o sacrifício de Cristo. A bacia de bronze representa nossa purificação contínua pela palavra. O lugar santo representa nossa vida de comunhão diária, iluminados pela luz de Cristo, alimentados pelo pão da vida, oferecendo orações como incenso. E o Santo dos Santos representa aquele lugar interior de intimidade profunda, onde o Espírito Santo habita, onde ouvimos a voz de Deus, onde sua glória se manifesta em nossas vidas. Médicos e estudiosos de anatomia espiritual têm notado paralelos fascinantes entre a estrutura do tabernáculo e o corpo humano. O átrio externo corresponde ao corpo físico, visível e acessível. O lugar santo corresponde à alma, o lugar das emoções, da mente, da vontade. E o Santo dos Santos corresponde ao espírito humano, o lugar mais profundo onde Deus habita naqueles que o receberam. A jornada de santificação é literalmente o processo de permitir que a presença de Deus no nosso espírito transforme nossa alma e, finalmente, se manifeste através do nosso corpo. E não podemos deixar de falar sobre os sinais visíveis da presença de Deus, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, versículo 21, registra: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. A palavra hebraica para nuvem, anã, e a palavra para fogo, esh, aparecem repetidamente nas Escrituras associadas à presença manifesta de Deus. Historiadores meteorológicos que estudam fenômenos naturais explicam
que não há explicação natural para uma coluna de nuvem que permanece estacionária sobre um local específico durante o dia e se transforma em fogo à noite. Isso era claramente sobrenatural. Textos judaicos antigos, incluindo comentários rabínicos preservados na Mishnah e no Talmud, contêm descrições detalhadas dessas manifestações. Alguns rabinos antigos afirmavam que o fogo tinha forma espiralada e nunca produzia fumaça, representando a pureza absoluta da presença divina. Outros descreviam que a nuvem tinha densidade variável, às vezes transparente, permitindo ver através dela, outras vezes tão densa que obscurecia completamente o tabernáculo. O que isso significava para o povo? Significava direção divina visível e constante. Quando a nuvem se levantava, eles desmontavam o tabernáculo e marchavam. Quando a nuvem permanecia, eles acampavam, fosse por um dia, uma semana, um mês ou um ano. Números 9, versículos 20 a 23, descreve essa completa dependência da orientação divina. Antropólogos que estudam culturas nômades explicam que nenhum outro povo da antiguidade movia-se dessa maneira. Tribos nômades seguiam padrões sazonais, fontes de água, pastagens. Israel seguia uma nuvem. Isso requeria fé radical e obediência imediata. E espiritualmente, isso tem aplicação direta para nós hoje. Embora não tenhamos uma coluna física de nuvem e fogo, temos a presença do Espírito Santo que nos guia. Jesus prometeu em João 16, versículo 13: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A palavra grega para guiar, odegeo, significa liderar no caminho, direcionar. Assim como Israel precisava ter olhos constantemente fixos na nuvem, nós precisamos ter nosso espírito sintonizado com a voz do Espírito Santo que habita em nós. Estudiosos de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, explicam que a habitação interior do Espírito no crente é ainda mais íntima do que a nuvem exterior sobre o tabernáculo. Agora, a presença não está sobre nós, mas dentro de nós. O templo não é mais um lugar externo para onde vamos, mas uma realidade interna que levamos conosco. Isso era tão radical que Paulo precisou repetir várias vezes: não sabeis? Era difícil para mentes acostumadas com o conceito de templo físico compreender que eles mesmos eram agora o lugar sagrado da habitação de Deus. E aqui chegamos ao clímax desta revelação. A verdade que une todo o simbolismo do tabernáculo com nossa realidade atual. Jesus Cristo é o cumprimento perfeito de cada elemento do tabernáculo. Ele é o caminho do átrio ao Santo dos Santos. João 1, versículo 14 declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega para habitou, skenou, significa literalmente tabernaculou, armou sua tenda. Jesus era o tabernáculo encarnado, a presença de Deus habitando corporalmente entre a humanidade. Ele é o altar de bronze onde o sacrifício final foi oferecido, não de animais, mas de si mesmo. Ele é a bacia de bronze, a palavra viva que nos purifica. Ele é o pão da proposição, o pão da vida que desceu do céu. Ele é o candelabro, a luz do mundo. Ele é o altar de incenso, nosso intercessor cujas orações sobem constantemente ao Pai. Ele é o véu que foi rasgado, seu corpo oferecido para nos dar acesso direto à presença de Deus. Ele é a arca da aliança, contendo em si mesmo a plenitude da lei cumprida, a provisão eterna e a autoridade absoluta. Ele é o propiciatório, o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Ele é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no santuário celestial com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Teólogos do Novo Testamento notam que o livro de Hebreus é essencialmente um tratado explicando como Jesus cumpre e supera cada aspecto do tabernáculo e do sistema sacrificial. Hebreus 9, versículo 11 diz: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, na presença de Deus, e ali apresentou seu sangue uma única vez, garantindo redenção eterna. E a promessa final é esta: um dia não precisaremos mais de templo algum. Apocalipse 21, versículo 22, declara sobre a Nova Jerusalém: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A jornada que começou no Éden, onde Deus caminhava com o homem na viração do dia, que foi interrompida pelo pecado, que foi parcialmente restaurada através do tabernáculo, que foi plenamente aberta através de Cristo, será finalmente consumada quando habitarmos eternamente na presença não mediada de Deus. O círculo se completa, o que era sombra se torna realidade plena. Então, o que tudo isso significa para você hoje, agora, neste exato momento? Significa que você não precisa de um edifício físico para encontrar Deus. Você é o templo. Significa que você não precisa de um sacerdote humano para intermediar por você. Cristo é seu sumo sacerdote eterno. Significa que você não precisa oferecer sacrifícios repetidos. O sacrifício de Cristo foi suficiente uma vez por todas. Significa que o véu foi rasgado. O acesso à presença íntima de Deus não está mais restrito a um dia por ano ou a uma pessoa especial. Está disponível para você a cada momento, através de Cristo. Mas também significa responsabilidade. Se você é o templo, você deve manter a santidade desse templo. Se Cristo habita em você, através do Espírito Santo, sua vida deve refletir essa realidade. A jornada do átrio ao Santo dos Santos não é apenas história antiga, é seu chamado diário. Comece no altar, reconhecendo constantemente sua necessidade do sacrifício de Cristo. Passe pela bacia, sendo lavado continuamente pela palavra. Entre no lugar santo, vivendo em comunhão constante, iluminado por Cristo, alimentado pela palavra, oferecendo orações. E ouse entrar pela fé no Santo dos Santos do seu próprio Espírito, onde Deus habita, onde Ele fala, onde sua glória pode se manifestar. Arqueólogos podem escavar ruínas, historiadores podem estudar textos antigos. Linguistas podem decifrar palavras originais, mas a verdade final do tabernáculo não está em artefatos do passado. Está em você agora, como lugar vivo da habitação de Deus. O mesmo Deus que disse a Moisés: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Está dizendo a você hoje: você é meu santuário. Eu habito em você. Minha glória quer se manifestar através da sua vida. Deixe estas verdades milenares transformarem sua compreensão. Você não está apenas estudando história religiosa, você está descobrindo sua própria identidade como templo vivo do Deus Altíssimo. Cada detalhe do tabernáculo aponta para Cristo e para a realidade de que, através dele, você tem acesso pleno, constante e íntimo à presença do Pai. Não desperdice esse privilégio extraordinário que custou o sangue do Filho de Deus. E agora, permita-me encerrar com uma palavra de paz e sabedoria que flui do coração do Senhor Jesus Cristo para a sua vida neste momento. Que a paz de Deus, aquela paz que transcende todo o entendimento humano, que foi estabelecida através do sangue da cruz, que rasgou o véu e abriu o caminho para a presença do Pai, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você compreenda que não está mais distante de Deus, separado por véus e rituais impossíveis de cumprir. Cristo já cumpriu tudo. O caminho está aberto. A porta está escancarada, o convite está feito. Que o Espírito Santo, que habita em você, como no lugar santíssimo do seu ser, ilumine os olhos do seu entendimento para que você conheça a esperança do seu chamado, as riquezas da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco.
os que cremos. Que você não viva mais como alguém que está do lado de fora tentando entrar, mas como alguém que já foi trazido para dentro, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Que a sabedoria de Deus, revelada através dos séculos em cada detalhe do tabernáculo, em cada sacrifício oferecido, em cada gota de sangue derramado, encontre cumprimento pleno na sua vida através do conhecimento íntimo de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. Ele é o mistério escondido desde os séculos, agora revelado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, mas através dele todos podem vir com ousadia e confiança. Que você ande na consciência diária de que carrega dentro de si a presença do Deus que encheu o tabernáculo com sua glória, que apareceu em nuvem e fogo, que falou entre os querubins, que habitou no meio do seu povo. Esse mesmo Deus agora habita em você, não como visitante temporário, mas como residente permanente. Você é sua casa. Você é seu templo. Você é o lugar onde sua glória deseja ser manifestada ao mundo. Que cada passo da sua jornada seja guiado pelo Espírito, assim como a nuvem guiava Israel. Que você aprenda a sensibilidade espiritual de reconhecer quando Deus está dizendo vá e quando está dizendo espere. Que sua obediência seja imediata e sua confiança inabalável. Que você não se mova pela lógica humana ou conveniência pessoal, mas pela direção divina, sabendo que aquele que te guia conhece o fim desde o princípio e está preparando o caminho diante de você. Que a verdade de que Cristo rasgou o véu encha seu coração de gratidão indescritível. Você tem acesso, você pode entrar, você pode aproximar-se do trono da graça com confiança. Não por seus méritos, não por sua santidade, não por sua perfeição, mas pelo sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Onde o sangue de animais cobria temporariamente, o sangue de Cristo remove eternamente. Onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com medo, você pode entrar continuamente com ousadia. Onde havia morte para o impuro, a vida abundante para o purificado. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, seja glorificado na sua vida. Que seu nome seja exaltado em cada palavra que você fala, em cada pensamento que você pensa, em cada ação que você realiza. Que você viva não mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dados ao Deus Pai, que concebeu o plano de redenção desde antes da fundação do mundo, que escolheu amar a humanidade com amor eterno, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, que nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos fez reis e sacerdotes para si mesmo, que nos deu tudo o que pertence à vida e à piedade através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Deus Trino que é um, perfeito em unidade, perfeito em amor, perfeito em santidade, perfeito em sabedoria, perfeito em poder, seja dada toda a glória para todo o sempre. Que seu reino venha, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Que seu nome seja santificado, que seu senhorio seja reconhecido, que sua igreja seja edificada, que sua noiva seja preparada, que sua volta seja apressada. E que até aquele dia glorioso, em que o veremos face a face, possamos viver como templos vivos, santuários santos, moradas do Altíssimo, refletindo sua glória, manifestando sua presença, cumprindo seus propósitos na terra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e sempre, até que fé se torne visão, esperança se torne realidade
e amor permaneça eternamente. Amém e amém. Para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Toda sabedoria vem dele, toda paz procede dele, toda vitória é conquistada por ele. Que assim seja em sua vida, hoje e eternamente.